A gente falou no começo, encerrando este corte e começando um outro, que o jogo mudou muito, né? E o jogo mudou muito, assim como, por exemplo, eu gosto sempre de trazer pro futebol, porque eu acho que a gente acaba ficando mais didático. O Barcelona mudou o jogo, né? O Guardiola mudou o jogo, e acho que o Golden State mudou o jogo. Mudou. Do nada, eu acostumado com o basquete, daqui a pouco você começa todo mundo chutando de 3 pontos e vira uma parada que muda até a lapidação dos jogadores, assim, os caras... Porra, todo mundo hoje basicamente tem que saber arremessar. Eu vi a final da bolha lá, sem ser nessa temporada na outra. Porra, o pivô do do Lakers acertando bola de 3 pontos. A parada que o Shaquille O'Neal não sabia arremessar nem lance livre, pô. Por isso que eu perguntei, o Shaq hoje funcionaria nesse basquete moderno aí? Qual é a letra? Onde é que vai o jogo, cara? O jogo virou uma loucura, assim. Tudo é mais de 100 pontos, tudo é 130 pontos, 100 e não sei quantos pontos. Cara, e o Shaquille O'Neal hoje em dia, é muito difícil apostar contra o Shaquille O'Neal porque ele é uma besta física, né, cara? Então, eu acho que ele dominaria ainda se ele jogasse hoje, fisicamente, assim como tem muitos jogadores que dominam. O próprio Zion, ele domina fisicamente o jogo. Apesar dele ainda arremessar, né, mais do que o Shaq um dia arremessou, mas ele domina fisicamente. Hoje o jogo ele tem uma grande necessidade de espaçar, né? Quem chamou de espaçar é os caras que conseguem ficar abertos para receber e arremessar. Se você não souber fazer isso, você é praticamente descartável na NBA de hoje, cara. Infelizmente. Eu falo isso com muita tristeza. Você vê um jogador como o Rudy Gobert, que ele foi defensor do ano, se eu não me engano, 2 vezes já nos últimos anos, e tem muita gente que acha que ele é inútil. O cara é simplesmente o melhor defensor da liga por 2 anos, e muita gente acha que ele é inútil, porque ele não arremessa. Ele não arremessa. Então, assim, tem outros jogadores que sofrem por isso. O próprio Ben Simmons, aí, ele não arremessa. Mas ele é um dos melhores defensores da liga, um dos melhores armadores da NBA, mas sofre por não arremessar. Então, assim, não só o jogo mudou, como a exigência do torcedor também mudou, sabe? É a mesma coisa que hoje no futebol você vê uns caras que a gente reclama muito que tá sem alegria no futebol, tá sem drible. A galera tá muito exigente nessa questão. Mas a questão que você fala de quê? Tem pouca infiltração hoje, pouca bandeja. Pouca. O cara que sai rabiscando como o Jordan fazia, né? Vai trocando de braço e pum, bota a lingueta pra fora. Isso tem pouco. O jogo é muito arremesso, o jogo é muita transição rápida, né? Eu lembro das últimas finais agora. E aí é legal quando os esportes conversam, né? A galera acha que não, mas tem muito conceito que o Guardiola olha do handball, que o cara do futebol... Eu lembro da série na verdade é a série do Chicago, mas acaba sendo do Jordan lá, o The Last Dance e tal. Fala muito da história do triângulo, né? De 3 jogadores trocando passes. Aquilo é muito conceito do Guardiola e do Barcelona, do tic-tac. Mal comparando, aquele Chicago fazia muito isso, né? O conceito de você ter sempre 3 jogadores próximos da bola para troca de passe e tal. E aí você vê essas transições, o jogo ficou muito laicar, né? Muito rápido e tal. Mas quer dizer que no basquete hoje tá rolando esse papinho também de que, antigamente era bom. O basquete... antigamente que era bom. Eu não tenho paciência pra isso, não. Exatamente. Muita gente fala que o jogo dentro do garrafão morreu quando aparece um cara que consegue jogar de costas pra cesta e ele faz um gancho como... Pô, olha quantos jogadores que a gente viu na história da NBA que sabiam fazer isso. Hoje em dia são pouquíssimos. Eu diria que talvez uns 10 ali no máximo conseguem fazer jogadas dentro do garrafão. O jogo na média distância, que eles chamam de mid-range, morreu absolutamente, né, cara? Ninguém arremessa mais de 2 pontos dentro ali daquela área sem ser de 3 ou de bandeja ou enterrada, porque pra eles não valem a pena. Ou é enterrada, bandeja, ou bola de 3 pontos. O jogo na média distância sumiu. Então quando aparece um cara que sabe fazer isso, faz uma jogada bonita, o próprio DeRozan faz muito isso, a gente chama que ele é os bolas especialistas nessas bolas de média distância. O próprio Jason Tatum, ele arremessa muito assim no fadeaway, como o Kobe fazia muito bem. E a galera fica, que maravilhoso. Mas era uma coisa tão comum, cara. Aquele girinho pra trás que o Jordan fazia aquele girinho pra trás. Né? Exatamente. É esse lance, né? Que você dá aqui, dá um miguezinho, olhou pra trás e no que você tá indo pra trás, você arremessa, né? Você se distancia do marcador e nesse meio segundo, sei lá, você arremessa. Esse é o jogo. Porque assim, pela lógica, né, Jota? Pela lógica, realmente... Se é pra arriscar, porque esse é um arremesso difícil, né? Você tá caindo e tal. Se é pra arriscar assim, que só vale 2, talvez de fato a lógica do jogo diga, meu irmão, alguém descobriu que é melhor arriscar os 3. E se eu tenho essa mão calibrada, porra, vai pro 3 então, cara. Porque tu vai espaçando o placar e o Golden State eu acho que é muito isso aí, né? Assim, todo mundo tem a mão muito, muito lapidada, para falar, meu irmão, não vamos banalizar arremesso. Então, como o Guardiola não banalizava a finalização,
Tipo assim, não adianta chutar de fora da área, se às vezes é pra explodir na marcação e gerar um contra-ataque. E, porra, eu tô achando esse papo do caralho, porque a gente vê vários links. E desculpa até estar levando muito pro futebol, é que eu acho que não, mas tem que levar pra galera criar o link, criar, entender legal como é que tá funcionando hoje a NBA. E quer dizer, então, mas assim, o basquete que você começou ali em 2010, vamos botar aí como ponto de partida pra você. Você acha que o basquete hoje é pior do que era 10 anos atrás? Caraca, que pergunta, cara. Eu particularmente eu não gosto muito do jogo arremessado, sabe? Como eu falei lá na NBA Brasil, eu sou um cara da defesa, eu sou um cara da armação. Gosto quando eu percebo que tem uma jogada funcionando. Por exemplo, o último treinador do meu time, né, do Celtics, ele era um cara que mostrava a jogada na prancheta e a jogada ia pra quadra. Não tô dizendo que a bola de 3 não tem jogadas, tem. Mas eu gosto quando tem a infiltração, quando tem o corta-luz e o cara infiltra e aí tudo dá certo. Esse é o meu que eu gosto mais no basquete. Claro, não vou falar, se eu fosse torcedor do Golden State e tivesse aquela chuva de bola de 3 e anéis de campeão, nossa, maravilha, cara. Uma pena que não foi do meu time. Mas eu tendo a dizer que sim, que antes eu gostava mais, eu gosto mais de outro estilo de jogo, que não esse de só bolas de 3 adoidado e todo mundo chuta. Entendi. E você acha que é um caminho sem volta, assim? Porque o jogo é cíclico, né? Infelizmente é. Porque teve gente lembrando que o Giannis aqui, por exemplo, eu falei do Shaquille O'Neal, e teve muita gente comparando, falando, a prova de que o Shaq funcionaria hoje, tá aí o Giannis e tal. Ele me parece um pouco mais refinado, mas... Sim, ele arremessa um pouco, assim... Ele é muito melhor arremessador que o Shaq se a gente for comparar os dois. Mas o Giannis, ele, apesar dele, enfim, ter sido campeão, né? Ainda bem que bom, ele sofreu uns bons 3, 4 anos aí, perdendo justamente por não ter esse arremesso. Então ele passava a ser, me desculpe a expressão, presa fácil na marcação, porque os treinadores isolavam muito ele, fazia com que ele fosse para jogadas mais desesperadas, fechava o garrafão para ele não entrar, e aí o jogo dele acabava. Então... acaba que isso já é uma tendência no jogo. Por isso que o cara tem que espaçar. Porque se os marcadores tiverem que sair para marcar todo mundo que tá arremessando, aí o garrafão fica mais livre pro jogador que é como o Giannis, né? Então, esse é rigorosamente, Jotinho, o conceito de amplitude no futebol. Exato. Quando você usa o jogo de posição... Cara, eu tô arrepiado assim, ó, na nossa conversa, porque primeiro que eu acho que o nível tá muito legal e acho que a gente tá passando um recado para as pessoas treinarem o olhar quando for ver o basquete ou quando for ver o futebol. Quando você acha, às vezes, isso é uma tendência em tudo. Se você olhar o handball na Olimpíada, sempre tinha as duas figuras abertas para obrigar um marcador a ficar com o rabo de olho aqui, ou colar para marcar o ponta e deixar o espaço no meio, ou se quiser fechar no meio, vai deixar espaço pro ponta, que vai para o arremesso, vai pro chute, né, com a mão na área, ou vai pro 1 contra 1. O conceito de amplitude lá que o jogo de posição usa, de fixar 2 pontas bem abertos, isso pode ser os 2 laterais, pode ser dois pontas, pode ser 2 qualquer porra aí que você quiser, mas essas figuras vão ficar ali para essa função. E não é só o futebol, o jogo tá assim, o jogo coletivo em vários esportes. Eu fiquei assustado na Olimpíada, como mudou o vôlei, cara. Os ralis hoje é direto, porque, meu irmão, os caras defendem pra caralho. Dá a impressão que a quadra, eu olhava antigamente, né? Se você pegar um jogo da Olimpíada de 92, tem um monte de buraco na quadra. Hoje os caras dobraram de tamanho. Não tem mais espaço na quadra. Então a bola tá no ar o tempo inteiro. Eu acho o jogo mais legal. A bola tá o tempo todo. Então, muito melhor. Mas eu não vou discutir contigo dizendo que achava que o basquete 10 anos atrás é melhor. Eu só acho, de novo, a gente chegou à conclusão que é um caminho que não tem volta, é isso? Não tem. Eu acho que não tem porque você vê, cara, pivôs, né, que naturalmente, assim, durante todos esses anos da NBA eram caras mais brucutus, eram caras mais, sabe, aquele atacante pivô, o atacante que faz o giro ali no ataque, você não vê tanto mais hoje em dia, né? Porque existe a necessidade do cara trabalhar até como falso 9, o cara ter que flutuar na área, porque senão ele fica presa fácil. E a mesma coisa que acontece com a NBA. Eu não acho que seja fácil um jogador mais brucutu, por exemplo, um power forward, né, um jogador ala, ser mais pesado e não arremessar tanto, jogar dentro do garrafão, ou o próprio pivô, porque eles são presas fáceis para a defesa e acaba até atrapalhando o time, porque não abre espaço, não faz girar a marcação, aí acaba ficando muito previsível. Foi o que aconteceu por muito tempo com o Giannis, né? Que aí o Milwaukee teve que trazer um cara que, na minha opinião, era escondido na NBA, que era o Jrue Holiday, para dar a bola pro Jrue Holiday, pra galera marcar o Jrue Holiday e deixar o Giannis livre um pouco mais para jogar. E aí foi que deu certo e ele foi campeão. Teve gente lembrando do Lukaku aqui, falando que é um brutamontes, assim, um cara muito forte, mas de extrema mobilidade, assim, porque não dá para ficar
paradão ali, pura e simplesmente, porque você vai ser engolido pela marcação, até porque os zagueiros também são muito fortes. Você imagina um atacante de pouca mobilidade com o Van Dijk, sei lá, colado no teu cangote ali, tu não vai conseguir fazer porra nenhuma. Não vai, não vai. A gente chega à conclusão, então, era uma pergunta que eu tinha anotado aqui, mas acho que a resposta é sim. Nesse contexto do jogo caminhando para esse lugar, o Golden State ainda assusta. Ainda assusta, porque o estilo do Golden State é uma coisa que eu tenho certeza que está sendo estudado em todas as universidades americanas para aplicar no basquete, porque eles jogavam muito na screen, né? Que é aquele quando o cara para assim, faz a parede aí toda hora passa um, passa outro e arremessa muito rápido. O Stephen Curry, cara, o arremesso, a velocidade do arremesso dele é muito rápido e isso não dá para defesa nenhuma adaptar. Por isso que eles foram tão mortais como eles foram nos últimos anos. Então, eles escondiam seus arremessadores, sempre com os caras protegendo ele assim na frente da marcação e arremessavam muito bem. Então isso é uma coisa que os times estão tentando se aproximar, porque, cara, a média de hoje de arremesso está acima de 38%. Isso significa ali pelo menos 4 bolas de cada 10 tentadas, né? 38, 40%. 4 a cada 10 ali na NBA. Então você imagina, o cara não vai arremessar de média distância, ele vai garantir os 3 pontos. E isso é uma tendência que com certeza vai aumentar ainda mais no próximo. Impressionante. Cara, assim, aí você me deixou num ponto. Então, quem mudou o jogo? Assim, como é o nome do Steve Kerr, né, que é o técnico do Golden State, que era um grande arremessador, jogou no Chicago e tal. Quem assiste ao documentário escuta o Steve Kerr durante muito tempo se sentindo um cara meio excluído ali e tal, não sei o quê. Hoje acho que ele é muito mais reconhecido pelo técnico que é do que o jogador que foi, ou um pouquinho dos dois. Mas quem mudou o jogo? O Steve Kerr ou o Curry? Ou os dois? Ah, cara, os dois. Eu acho que o Curry tem a sua parcela, porque, cara, ele é sensacional. Mas o estilo do Golden State, ele fala muito mais do que... O Curry é o Hall da Fama, um dos maiores armadores de todos os tempos. Mas o estilo do Steve Kerr, que ele colocou naquele time, qualquer arremessador que chegava, encaixava e jogava bem. O próprio Draymond Green, cara, que é um cara que não é conhecido por ser esse arremessador fantástico, ele arremessava também. Qualquer um que chegava conseguia jogar naquele sistema. Então, eu acho que o sistema foi que mudou a NBA, mas é claro, o Stephen Curry é a cara do sistema, né, cara? Então, não dá pra excluir. Tem gente falando, é o que o pessoal brinca, falando assim, o Jota fala A, o Formiga fala Guardiola. Aí, agora não fui eu, apareceu aqui uma comparação de Messi, Guardiola, Kerr, Curry. Faz sentido? Aí. Faz sentido, porque por quanto tempo, você pode falar melhor, por quanto tempo os times não tentaram alcançar aquele estilo do Guardiola com o Messi, né, cara? E é a mesma coisa na NBA, cara, tá todo mundo tentando alcançar um pouco, pelo menos, do que o Steve Kerr conseguiu com um time que arremessa tão bem, cara. E como essa é a tendência de hoje, 3 vale mais que 2, né, a gente costuma brincar, então os caras estão estudando o Steve Kerr até hoje, com certeza. Que foda. Então você acha que ele porque às vezes o leigo, assim, no meu caso, eu ficava olhando, o Steve Kerr tem aquele estilo, um jeito muito bonzinho, né? E não sei o que, depois teve problema na coluna, e você via uma história. Ele não é aquele treinador, diferentemente, o Guardiola é um cara que personifica muito tudo nele. O Steve Kerr não parece ser essa figura, mas ele tem todo esse tamanho mesmo, ele tá num patamar de um cara revolucionário na história do jogo. Eu me surpreendo, eu como não entendo porra nenhuma de basquete, é a primeira vez que eu escuto isso e que fez algum sentido pra mim quando você falou da história do sistema, de eu tirar a parada do Curry e jogar nas costas do treinador. Então ele tá nesse lugar mesmo, existe um antes e depois dele, porque teve gente lembrando do Larry Bird aqui, falando que o Bird é que iniciou essa mudança. Porque, assim, se você comparar o Bird, por exemplo, com o Stephen Curry, por exemplo, é claro, o Bird ele não arremessou tanto quanto o Stephen Curry arremessa em volume. Em qualidade, eu tenho certeza que sim. Mas é porque o Steve Kerr maximizou isso, assim, totalmente nesse time do Golden State. Como eu falei, qualquer cara que arremessava seus 30%, ele chegava no Golden State e encaixava. O banco dos... É por isso que eu falo. Não é uma cara só. É claro que o Stephen Curry ele tá na frente. Se você olhar a foto dos 5, ele tá na frente. Só que era o Stephen Curry, era o próprio Klay Thompson, que é um excelente defensor, um excelente arremessador, e muita gente acha que ele arremessa melhor que o próprio Stephen Curry. Era o Draymond Green, aí era o Durant, que é um excelente arremessador. Aí vinha cara do banco, como o Shaw Livingston, que arremessava muito bem, jogava bem também. Então, assim, era um time que tinha muito... Iguodala era um time que arremessava muito. Então, é claro, Leandrinho fez muito bem, comentaram no chat. Claro, cara, eu não quero tirar o mérito do Stephen Curry, porque eu não sou doido. Mas o Steve Kerr, ele
ele merece um pouco mais de mérito do que a galera costuma dar, na minha opinião. Mas nos Estados Unidos isso existe. Quando eu falei do Larry Bird aqui, eu falei até dele, ele não conseguiu fazer essa revolução como técnico, né? Eu acho que ele não conseguiu porque eu não sei se naquela época existia mais um jogo físico ou se os jogadores eram menos protegidos pelas faltas, né? Porque hoje a gente reclama muito que o jogo é muito protegido pelas faltas, então qualquer jogo físico dentro do garrafão é falta. Então o cara, às vezes, ele evita o contato, deixa o cara ou finalizar, ou o cara nem vai tentar finalizar, justamente para não ter essa parada indo na falta. Então, eu acho que é mais sobre isso aí, cara, que aconteceu a mudança. Que massa. Agora vamos entrar na parada que interessa, porque nesse vídeo que você fez lá para a turma do NBA Brasil, ainda com cenário antigo, daqui a pouco eu quero que você fale um pouco do Notorious aí para nós, mas o homem tá aqui. Nesse vídeo, tá lá, baita quadro, diga-se de passagem.